Vamos ler aqui em Eclesiastes. Onze, 5. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Eu já vou lendo, a igreja me acompanha. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes a obra do Senhor, que fez todas as coisas. Amém? Aleluia. A igreja pode se assentar. Irmãos, aqui o Senhor nos fala, né? Usando a pessoa que Ele deu sabedoria, que não sabemos, mas sabemos a direção, né? Quando Ele vem e bate no nosso rosto, né? A gente sente a brisa. A gente não sabe qual o caminho do vento, né? Mas a gente sente. Aleluia. A gente também não sabe nem de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Aleluia. E também Ele nos dá uma comparação da mulher que está grávida. A gente não sabe como os ossos, né, são formados. Aleluia. Embora hoje em dia tenha ultrassom, né, 3D, que você vê até o rostinho da criança, né, quase que perfeito. Mas a gente não vê. Tem coisas que estão lá no oculto. Aleluia. Que só Deus sabe. Aleluia. E Deus age no invisível. Aleluia. Eu poderia pôr o nome, né, desta pregação de Deus age no invisível. Ele age na minha e na tua vida. Assim como nós não sabemos, né, como vem o vento, da onde ele vem, como ele é formado, aleluia, nem para onde ele vai, nós só sentimos, aleluia. Nós não sabemos como o Senhor trabalha, aleluia. Tem coisas que não nos são reveladas, aleluia, é oculta, é só para Ele. E ali, irmãos, tem vezes que a gente passa por certa prova, né, e Deus fica em silêncio. Só que não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando, né? Você vê que a criança no ventre da mãe demora-se 9 meses, né? Eu me lembro que a Priscila minha, ela não sentia dor para ter filho. Então passava dos 9 meses, porque o médico queria deixar para que viesse, né? E eu começava ali a orar, interceder, né? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. E ali, né, a gente não sabe como é formado os ossos, né, os nervos, né, os órgãos, mas Deus sabe. Aleluia. E assim Ele trabalha na minha e na tua vida. Nós não estamos vendo o agir de Deus. Aleluia. Quantas vezes a gente está, né, na prova, aleluia, mas Ele está trabalhando. Ele não trabalha como eu e você. Ele age de uma maneira que nós não entendemos. Aleluia. E Deus vai trabalhando no meu e no teu caráter. No invisível. É que Ele vai tirando, né? Na hora da prova. É que Ele vai tirando aquilo que não agrada. Aleluia. Para que nós chegamos diante dEle, né, como varão perfeito e agradável. Demora-se um tempo, aleluia. Em Abacuque, irmãos, 2:4 diz que sem fé, né, quer dizer, eu não posso. E se eu estou aqui, e se eu estou na presença do Senhor, aleluia, não importa o que eu passe, mas eu creio que Ele está comigo. Aleluia. De alguma maneira Ele está me sustentando. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz que o justo viverá da fé. Aleluia.
Então, irmãos, quer dizer, é de passo em passo, é de dias em dias, né? Aleluia. É de prova em prova. A gente vê ali que José não poderia continuar, né? Se a gente for analisar, no meio dos irmãos, porque ele era um filhinho querido, mimado. Aleluia. E para que o propósito de Deus viesse se cumprir na vida dele, ele tinha que passar o processo. Aleluia. E ali você vê que, né, no correr da história, aonde ele conta, ele diz que não foi os irmãos, foi Deus. Aleluia. A mesma coisa sou eu e você. Aleluia. Na hora que a gente está passando, a gente pergunta, Senhor, por quê, né? O que eu fiz, né? Aleluia. Mas Deus está trabalhando. Ele trabalha no invisível. Ele trabalha de maneira que nós não entendemos. Aleluia. E José, ali no meio dos irmãos, sendo o queridinho de papai, ele não ia chegar ao propósito de Deus. Aleluia. Então Deus tirou, né? E ali, naquela maldade que os irmãos achavam que estava fazendo, Deus estava trabalhando no invisível. Aleluia. E é assim que Ele faz na minha e na tua vida. No trabalho, né? Aleluia. Às vezes a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, né? Quando a prova está muito, a gente fala, ai Senhor, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Aleluia. E ali a gente vê que tem hora que só tem uma saída. Deus. Aleluia. Só temos que chegar a Deus. Aleluia. E ali, né, o justo, sem fé, irmãos, eu não posso agradar o meu Deus. Se eu não crer que Ele pode fazer. Aleluia. Eu me lembro que uns anos atrás, né, por uma prova que eu passei, eu me afastei. E ali, hoje, eu meditando nessa palavra em casa, eu chorei. Por quê? Porque eu vejo as pessoas, né? A vida de José mesmo é um exemplo. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, ele foi caluniado. Irmãos, pensa bem se aquele copeiro que ele revelou o sonho tivesse chegado no palácio e lembrado de José. Olha Deus trabalhando no invisível. O que José ia ser? Só um ajudante. Aleluia. Não é isso? Então, por 2 anos, o copeiro não lembrou. E foi porque o copeiro quis? Não. Foi Deus. Né? Porque 2 anos depois ele lembrou. Quer dizer, ali Deus estava trabalhando. Aleluia. A gente não vê, a gente não pensa, né? Deus fica em silêncio, mas temos que fazer igual José. Aonde você chegar, aleluia, louve, cante, limpe, aleluia, porque Deus está agindo. Nós não estamos buscando um Deus que não faz, que não ouve, aleluia, na vida dos nossos irmãos. Olha, esta semana eu fui num velório de um pessoal, irmãos, que há 20 e poucos anos atrás, né, que foi antes do meu esposo falecer. Eles moraram 4 anos na minha casa, eu aluguei, e ali fui para Campo Grande, né? Lá, quando passou um ano e pouco, pediram para a gente tirar a casa da imobiliária, que eles tinham comprado um terreno. E a gente tirou, né? Eles pagaram direitinho. E ali eles construíram a casa deles. Eu fiquei muito feliz quando eu mudei para cá, que eu fui na casa deles, né? Aleluia. E eu pensando como Deus faz. Quer dizer, a bênção não alcança, né? Só a minha vida quando eu estou aqui. Aleluia. E olha, irmãos, né? Resumindo, o que aconteceu? Eu fui naquele velório. E quando eu cheguei ali, estava tendo um culto fúnebre.
Aleluia. Eles eram católicos, que só em uma sala, irmãos, na salinha ali. Quando nós chegamos, eu tive que contratar um pedreiro. Eu contei 35 furos na parede, só de imagem. Aleluia. E agora eles são evangélicos. Não é Deus que trabalha? É. Entendeu? Por quê? A bênção não vem só para nós. Quando nós oramos, alcança aqueles que estão próximos. Aleluia. A gente ora pelo vizinho, não é isso? Da direita, da esquerda, né? Se você, eu oro pela minha inquilina, pelos filhos dela, né? Ela tem um irmão que é evangélico, ela tem um filho que é desviado, né? Então a gente está orando e o Senhor que ela saia daqui para a casa própria dela. Porque as minhas palavras, elas têm poder para abençoar e para amaldiçoar. De preferência, abençoar, né, irmão? Sabe por quê? Quando eu faço assim, quantos têm apontado? Então, assim, eu nem posso apontar, eu nem posso amaldiçoar, porque também vem para a minha vida. O inimigo, irmãos, nós temos Deus trabalhando por nós, mas também tem o inimigo da nossa alma. Aleluia. Que ele não quer, ele quer pôr eu e você o tempo todo contra Deus. Então, na hora que a gente está passando prova, né? Você vê que tem pessoas que dizem assim: onde está o teu Deus? Né? Você não é evangélico, lá não fala de coisas boas, lá não fala de bênçãos. Por que você está passando isso? Por isso, irmãos, que eu até nem saio da minha casa quando eu estou muito na prova. Porque lá eu louvo, lá eu canto, sabe? Lá eu ouço pregação. E aí, se eu saio assim para visitar, né, as amigas, você sumiu. Não sabem elas, né? Aleluia. Sabe, irmão, para não abrir a boca, para não murmurar. Por quê? Eu tenho que contar, é para Deus. Aleluia. É Ele que trabalha por mim. É Ele que trabalha por você. Ali em Isaías diz que os meus pensamentos, né? Os nossos pensamentos não são os dele, né? Não são mesmo. Quando a gente está, eu já ponho a mão na cabeça assim, irmão, quando o desespero quer bater, eu ponho as duas mãos e digo: Espírito Santo, me dá equilíbrio, né? Porque é Ele. Se depender da gente, como a gente quer fazer, né? O inimigo põe até pratos, viu, irmãos? Esses dias é tanto prato. Vem para cá, vem passar uns dias aqui, eu mando dinheiro para você. Eu cão, sujo. Não é, irmãos? Olha, até para fora do país, eu mando dinheiro. Eu, Jesus, me guarde, né? Não, eu não posso ir não. Mas por quê? Você é livre, você é viúva, os filhos já estão tudo casados, não é assim? Aleluia. O inimigo, não é, irmãos? Por quê? Eu estou fazendo a obra, eu estou aqui vindo na casa do Senhor, né? Se você vai para um lugar que você não sabe o que você vai passar, Deus não mandou eu ir. Para uma eu disse: por que você não vem? Me insistiu tanto que eu disse assim: porque Deus não deixa. Eu vou pedir para Ele. Se Ele deixar, eu vou. Aí tá bom, né? Porque quando você põe a mão, quando você põe Deus, irmãos, mesmo que a pessoa não creia, ela teme, né? Uma vez eu passei por algo com o meu filho, e o meu filho ficou assim, firme perto de mim e disse assim: e por que a senhora não aceita? Eu só disse assim: por causa de Deus. Ele baixou a cabeça e saiu, né? Ele era grandão quando ele ficou assim, mas eu disse: por causa de Deus. Quer dizer, se você põe Deus em primeiro lugar, até isso Ele ensina, né? Eu me lembro como eu era. Imagina passar a prova. Não, eu corria, né? Pedia para fulano, pedia ajuda para ciclano, mas não ficava não. Mas não é assim que Deus quer. Deus ainda fala: não fale para ninguém, né? Então a gente tem que socorrer para Ele. Eu não sei os pensamentos, agora eu sei como eu estou diante dEle. Aleluia.
E é isso que Ele quer aperfeiçoar em mim. Que eu não olhe para o mundo, que eu não olhe para as coisas que estão passando, mas que eu olhe para Ele, que é autor e consumador de todas as coisas. Aleluia. E enquanto eu estou passando, Ele está cuidando. Agora, no momento, pode ser que eu não entenda. É o que fala esta palavra. A gente não entende, a gente vem ali, aí a gente, pede por a salvação de alguém, da família, do irmão, do primo, do marido, e não vê logo, a gente já diz assim, não estou vendo nada. Mas não, Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui buscando por eles, Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está protegendo, Deus está abrindo porta, Por quê? Porque o homem caído, ele tem que viver do suor do rosto dele. Então Deus abre porta, aleluia, Deus trabalha. Olha, o meu neto, o João Vitor, eu ontem me alegrei muito. Oi, vó, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, graças a Deus. Ô, vó, eu quero ir aí. Posso ir e levar minha namorada? Eu falei, pode. Ele, só que eu quero ir apresentar ela para a pastora. Aleluia. Eu agradeço, eu fico tão agradecida. Meu netinho nasceu aqui, irmão, na nossa igreja. Olha como ele é, grato. Sabe, irmão, não podemos esquecer. E eu agradeço a Deus. Eu quero ir apresentar a minha namorada para a pastora. Falei, tá bom, você só avisa o dia. Acredito que ele venha num dia de culto, não sei. Deus é que sabe, porque ele trabalha, Aí fica difícil. Mas é o que nós temos que fazer. Enquanto nós estamos aqui buscando, Deus está trabalhando. Deus trabalha no invisível, Nós não entendemos, nós não vemos, A gente quer ver o agir de Deus, a gente quer ver, logo a bênção. Mas às vezes, irmãos, eu e você não estamos preparados. Tem hora que Deus me mostra umas coisas assim, irmãos, lá em casa, que vai acontecer, que eu já ligo até o rádio mais alto, para não pôr o pensamento de dúvida, Porque se eu for abrir a boca, eu vou dizer assim, mas como, Na situação que eu estou passando, mas como? Então eu e você não temos que entender, assim como nós não sabemos, Como o vento vem, qual a direção, se é do norte, se é do sul, ele vem, Você sente a brisa, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então eu não tenho que saber, aleluia. As coisas, irmãos, tem coisas que são ocultas a nós. Algumas Deus deixa a gente ver. Eu acredito que o que Ele não deixa é porque nós não suportamos. Deus é sábio, Deus é maravilhoso, aleluia. E como Ele vai ali, fazendo lentamente, 9 meses, A mulher sofre, sente falta de ar, quando a criança fica muito grande. A mesma coisa é nós quando estamos esperando a bênção, aleluia. Mas Deus está trabalhando, Deus está formando. Quando a criança nasce perfeita, irmãos, cabelinho, unha, os dedinhos, tudo perfeito, a gente se alegra. Então, quando nós estamos na prova, a gente não entende, a gente quer espernear, a gente quer, aleluia, Deus, mas por quê? Quer agir com as próprias mãos, e Deus deixa você ficar quieto, porque nós não sabemos o pensamento, não sabemos a obra que Ele tem na nossa vida quando nós estamos passando por aquilo, aleluia. Não devemos murmurar, É difícil, irmãos, representar alguém. Pensa bem, a gente vem e aí a gente quer que Deus haja rapidinho, Quer ver todos eles aqui, Se dependesse da minha e da tua vontade, não estava todos da nossa família aqui? Estava, aleluia. Mas assim como teve um tempo para eu e você chegar diante de Deus e aceitar, irmãos, aleluia. Eu estava segunda-feira, eu trouxe a palavra ali numa live que eu estou assistindo, e eu trouxe sobre a semente. E ali eu pensei,
quando a gente vem para Jesus, e como a semente foi plantada na minha vida, há muitos anos atrás, quando a pastora ia na minha casa com a irmã Teresa, né? Porque eu preguei sobre 2 Coríntios 9, né? Sobre a semeadura, mas não de dízimo, mas sim como nós somos plantados. Aleluia. Quer dizer, você pega aquela semente, você escolhe um vaso, depois você prepara uma terra, né? O adubo, aí você põe aquela semente, todo dia você vai lá e rega, né? Você não pode jogar qualquer água, né? Uma água limpa, você não pode deixar ela no sol, você deixa ela na sombra, né? Você não pode esconder aquele vaso, né? E ali, com poucos tempos, ela começa a brotar. Quando cresce, tem vezes que a gente tem que trocar, né? De vaso, pôr num vaso maior. Mas você quer o quê? Se é uma flor, você vai pôr ela ali, em lugar que todo mundo veja. Assim é Deus trabalhando na minha e na tua vida. Aleluia. É do nada, irmão. Aleluia. Né? E a gente vai crescendo, né? Nós vamos sendo regados pelas orações. Aleluia. Né? Aí, irmãos, tem vez que ali naquele vaso tão lindo nasce a erva daninha, né? Olha só, a erva daninha às vezes pode ser alguém te pisando, te humilhando, e às vezes pode ser algo que está dentro de você e que Deus quer tirar. Aleluia. Não é isso? Então, irmãos, é para isso que eu e você estamos aqui. Temos que olhar para dentro de nós. Temos que ver o que Deus quer tirar. Aleluia. Né? Temos que ver aonde aquele vaso vai ser colocado. Aonde aquele vaso vai chegar. Né? Se for uma fruta que dê fruto. Irmãos, agora não, né? Os pés de jabuticaba são enxertados. Mas eu me lembro que o pé de jabuticaba da minha casa levou 10 anos para botar fruto. Entendeu? Mas como é que eu e você queremos a obra de Deus? Rapidinho, né? Como a irmã Ritinha falou aqui. A gente, por que fulano prega e eu não prego? Por que fulano faz e eu não faço? Não é isso, irmãos? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E você vê que aquela planta, né? Quando nasce a erva daninha, a gente tira, né? Arranca. Passa um pouco de tempo, tem vezes que nasce de novo. Aleluia. Esses são os meus e os teus defeitos. As coisas que não agradam a Deus, que Deus quer tirar da nossa vida. Aleluia. Né? Que nós devemos olhar para dentro de nós. Senhor, qual a erva daninha que está na minha vida e que tu quer tirar através disso. Aleluia. Irmãos, é tão bom Deus falar com a gente. Aleluia, é tão maravilhoso, né? Hoje mesmo eu chorei, fui comer, né? Entreguei o jejum e fui comer, e comecei a chorar que eu não consegui comer. Aleluia, sentindo a presença de Deus, Ele falando comigo, Ele me mostrando aonde eu errei, as coisas que eu falei e que não era para mim ter falado. Aleluia. Então, agora, né, como eu falei já várias vezes aqui, caladinha, né, eu ponho louvor. Meu quintal, irmãos, está um brinco, as plantas tão lindas. Agora é uma invenção de fazer canela com carvão, né, que é um adubo que eu aprendi, arroz com batata doce, sabe, me ocupando para não murmurar, nem em pensamento. Porque se eu não murmurar, abrir na minha boca, né? Mas quando eu penso, Deus está vendo. Ele conhece os meus pensamentos. Aleluia. Tem coisas, irmão, que eu não quero nem ouvir. Né? Igual os convites. Para de fazer o convite, eu não quero ouvir. Né? Porque eu sei que não é do agrado de Deus.
Aleluia, para que ficar ouvindo, né? Eu poderia fazer isso, né? Pelo menos eu vou sair daqui, vou ficar um pouco sem a prova. A gente acha, né? Não sabe a gente que aonde eu for, né? Ela vai junto. Não tenho para onde sair. Eu me lembro, irmãos, que eu fiz isso em ministério que eu estava, por perseguição humana. Porque que o inimigo usava aquelas pessoas, e ali eu saí. E ali eu fui para uma igreja grande, e eu fiquei, porque eu falei, lá ninguém vai me ver, né? Por quê? Aonde eu chegava, com 3 meses de crente, o primeiro círculo de oração veio parar na minha mão. E eu não entendia. E ali as pessoas que estavam ali, que acham que anos de evangélico é INSS, né? Que se aposenta, né? Que aí tem que, né? Eles que têm que fazer a obra. Como eu chegava recentemente, tinha os levantes. Mas quando os pastores me davam, eles diziam assim: Ana, não sou eu, foi Deus que mandou. E eu, ai meu Deus, mas eu não sei fazer igual Jeremias. O que eu vou fazer? E até hoje eu falo isso, viu? E ali, irmãos, um dia Deus usou alguém e disse assim: você tem que vencer isto, porque aonde você for, isto vai com você, né? O inimigo vai saber que ali é o teu ponto fraco, e ele vai agir. Você vê que José, mesmo sendo inocente, porque eu acredito, irmãos, que quando o marido da esposa ficou sabendo, né, que ela achou a roupa e tudo, que ele foi espancado. Mas você vê, ele foi jogado, né, ficou lá, né? Porque temos que entender. Não sabemos porque, como vai ser, mas Deus sabe. Aleluia. E eu e você não estamos aqui, irmãos, buscando a um Deus que não ouve, né? Que não age, que não trabalha. Nós estamos buscando a um Deus que tudo pode. Se a porta não foi aberta ainda, é porque não é esta porta. A porta maior virá. Aleluia. Se não foi salvo ainda, é porque não é tempo, irmãos. Sabe? E outra coisa que eu aprendi: não adianta a pessoa dizer, não, eu vou para a igreja por causa de você. Eu digo, não, você tem que ir por causa de Cristo. Por quê? Aí a pessoa, mas por quê? Eu digo, sabe por quê? Porque eu, Ana, sou falho. Não é isso? Eu sou humana, eu erro igual você. E no primeiro erro, né, que eu der com você, você vai sair da igreja. Agora, se você for por amor a Cristo, aí você não sai não. Aleluia. Né? Eu também já ouvi, irmãos, de amigos meus, quando meu marido morreu, que eu continuei na igreja, eles disseram assim, amigas minhas, eu pensei que você ia ficar na igreja só porque você... Eu pensei que você estava na igreja só porque você estava passando o que você estava passando com o Paulo. Falei, não. E aí, irmãos, voltando ao que eu estava contando, eu saí, né, por causa de uma grande... Não é que eu saí, né, mas eu fiquei parada, né? Eu fui fazer coisas que não agradavam a Deus. E ali, eu estou vendo que eu pago o preço até hoje. Aleluia. Então, vocês viram, né? Já, meus filhos, Deus recolheu, e eu continuei, né? E agora estou passando por outra prova, e estou aqui. Aleluia. Por quê? Porque é Deus que me sustenta. Aleluia. Não sou eu, Ana, né? Mas eu mesma, né? Falo para mim, quando eu chego perto do espelho, falei assim, Senhor, eu vou passar por isso, né? E eu prefiro pagar o preço, fazendo a tua vontade, do que deixando de fazer. Aleluia. Porque o preço, né? Tem hora que eu também recebo uns convites, que aí as pessoas dizem assim, ué, mas você não pode fazer só porque você é crente? Falei, não, eu posso fazer. Eu posso escolher fazer qualquer coisa. Eu só não posso escolher o preço que eu vou pagar por eu fazer.
por eu estar desobedecendo a Deus. Isto eu não posso escolher. Então, nós estamos num culto de libertação, né? Que Deus venha tirar as ervas daninhas que está dentro da minha vida e da sua vida. Aleluia. Não olhe por o que você está passando. Peça para Deus mostrar, né? Até, irmãos, não é assim coisa errada. É porque eu deixei de fazer na obra dele. Que ele diz, ó, tal dia assim, 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 ó. Né? Aí a gente se arrepende. A gente chora. A gente fica envergonhado, irmãos. Aleluia. Não é isso? É igual um filho quando faz uma coisa errada. Né? Que o pai, você viu que você errou? Aí ele, vi. Mas ali, né? Triste, cabisbaixo, chorando. Não é isso? Então, é assim que Deus tem falado comigo. Não, Senhor, porque eu. Outro dia uma irmã falou para mim assim, ô Ana, eu falei para o meu filho, né, já te contei até para algumas irmãs, que eu ia te dar o telefone, eu ia dar o teu telefone para o meu filho. Você ia pregar num congresso. Oh, meu Deus, não acredito. Mas, porque era eu que ia pregar, e ali eu fiquei doente. Eu contei, né, para algumas aqui. E eu fiquei doente e eu ia dar o seu nome. Eu, Jesus, não. Aí, não, mas aí, como era longe a igreja, então arrumaram uma pessoa lá próxima. Mas vinham vir me buscar e tudo. Eu, Jesus. Então, irmãos, aí é onde eu vi que eu tenho que me preparar. Porque já não vive eu, mas Cristo vive em mim. E eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então eu tenho que me preparar. Não é isso? A ferramenta, ela tem que estar sempre afiada. E não é fácil, né? O machado, né? Você pega, afia, ele corta ali por alguns dias, mas depois tem que afiar novamente, né? Nós somos ferramenta na mão do Senhor. Aleluia. E quando Ele chama, irmãos, não adianta esconder. Igual eu falei, não adianta pegar o vaso e esconder. Aleluia. Porque eu não tenho que mostrar o que eu tenho. Deus só precisa que eu abra minha boca. Aleluia. Eu não passei testemunho, irmãos, para ficar guardado. Eu passei isto, tudo que eu passei. E Deus me ajudou para que eu possa alegrar, né? E fortalecer outras vidas. E é isso que Deus quer, da minha e da tua vida, né? Então, irmãos, mesmo sem a gente ver como Deus está trabalhando, Ele está trabalhando na minha vida, na tua vida, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, aleluia. E vamos crer que depois, né, nós vamos vir aqui contar, porque esse é o Deus que nós servimos, amém? A igreja se coloca de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Olha que bênção, a minha água tá fechada. E hoje, com toda a secura, eu nem precisei de água. É Deus que age, né? Aleluia. Ah, irmãos, eu também quero contar um testemunho, né? Eu fui ali num encontro, agora no final de semana, né? E nós ficamos até 3 horas da manhã. Conversando no quarto, né, com as irmãs, contando o testemunho, né, contando da obra, é muito bom. E ali, irmãos, quando paramos de falar, porque uma que estava assim bem próxima de mim, mesmo a gente conversando, ela dormiu, eu tive um sonho. Mas eu não estava dormindo ainda, né? Eu falo sonho, que até a irmã Ana não é sonho, é revelação, mas, aleluia. E eu via um monte de cérebro, né? Sabe quando a gente vê a foto de um cérebro? Assim que eu fechei os olhos, né? Eu estava acordada, né, ainda. Aí eu vi o cérebro, e o cérebro todo escuro, né, com as manchas pretas. Mas ali vi umas luzes, né? E aquilo preto foi ficando limpo, né? Aleluia. Eu me lembro que na hora, lá na cama mesmo, eu pus as mãos na minha cabeça, porque como eu tive aquele problema de estresse, labirintite, tudo junto, de vez em quando dá assim os apagão, né? E o inimigo quer
atacar isso assim para mim me esquecer. Então eu falei assim, Senhor, eu leio a palavra, eu medito nos versículos, e quando chega lá, aí eu pus as mãos, falei, já que é para fazer a sua obra, que um desses cérebros seja o meu, E ali eu orei, aleluia. E agora eu estou vendo, que assim os versículos estão vindo na minha mente. E depois disso, irmãos, eu vi umas rosas, muita flor, assim de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, que eu nunca tinha visto flores tão lindas. Aleluia. E ali cérebros, mente, sabe, sendo renovada. Oh, Jesus trabalha, porque você vê, eram 130 mulheres. Era para ser 150, mas 20 a pastora não explicaram para ela, mas não compareceram. Mas Deus faz a obra. Até levar a gente para um lugar, para dar um refrigério, Ele faz, Então eu creio que uma das mentes foi a minha. Assim como Ele me curou um dia de labirintite, A minha mente foi restaurada, amém? Deus maravilhoso e santo, Senhor, nós não sabemos, Senhor, qual o caminho do vento, nem como formam os ossos, mas a Tua obra, Senhor, está sendo feita, Senhor, nesses pedidos, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Deus, que a Tua obra, Senhor, seja completa nas nossas vidas. Vai alcançando, Pai, os nossos. Vai de encontro, Senhor, esses pedidos. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando os grilhões, vai quebrando, Senhor, as correntes. Vai, Senhor, aleluia, soltando, Senhor. Tirando das cadeias, tirando da escuridão, Pai. E que eles venham, Senhor, para a luz. Encontrar, Senhor, contigo, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar. Trabalha nos currículos, Pai. Abre a porta para aqueles, Pai, profissionais liberais, Senhor. E vem trabalhar. Trabalha na minha vida e trabalha na vida de cada um. Toma os nossos pastores, toma as crianças. Toma, Senhor, esse ministério, Pai, nas Tuas mãos, Pai. E nós vamos ver, Senhor, esta semente, Senhor, ser alcançando, Senhor, as vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.